refreshes, filling our hearts. Come fill our hearts, break down our walls and rebuild us, make us your house. Lord, dwell in this house. We need a fresh outpouring of your presence. Holy Spirit, come. We need you now. Lord, we need a fresh outpouring of your presence. Holy Spirit, please come. We need you now. Our generation is crying out for more of you. We long for the days when your power moved in the Lord, move in this room, yeah. Lord, move in this room. We need a fresh, Lord. We need a fresh pouring of your presence. Holy Spirit, come. We need you. Can't do nothing without you. We need a fresh pour out your Spirit, Lord. Holy Spirit, come, because we need you. We need you now. Oh Lord, come and set our hearts on fire and help us proclaim your word with power. Come and set our hearts on fire and help us proclaim your word with power. Come and set our hearts on fire. Help us Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Vamos se levantar, aquele que pode ficar em pé, aquele que quiser ficar sentado, fique também. O importante é adorar ao Senhor, adorar esse Deus que nos dá permissão nesse dia, nessa noite de adorar a Ele, amém? Desligue do mundo lá fora, esqueça tudo. O momento agora é adorar a Deus. Você veio aqui para adorar ao Senhor, amém? Veio aqui para buscar a Deus, buscar a cura, a libertação, veio buscar algo, né, para você. Então aproveite, né, e comece a orar agora comigo nesse momento. Senhor, é no nome de Jesus que nós entramos na Tua presença nesta noite. Nós queremos te agradecer por estar aqui, Senhor, por poder levantar nossas mãos para o céu e dizer: Deus maravilhoso e Deus poderoso, que nessa noite Tu possa curar, possa libertar, possa fazer algo pelo Teu povo. Deus, abra aqui as portas do céu, abra os céus
nessa noite e que teu povo possa clamar, possa invocar o teu santo nome. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que morreu pelos nossos pecados e hoje habita junto conosco aqui através do Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor Deus amado, nós viemos te adorar, viemos te buscar. Deus, traga pessoas nessa noite ainda que querem estar aqui, que teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer essas pessoas, Senhor, e tu possa curar, e tu possa libertar, Senhor. Deus, obrigado, capacita aqui os levitas. Deus, traga uma palavra de poder, como todas as vezes tem trazido ao nosso coração. E que nessa noite haja sinais, prodígios e maravilha. Deus, aqui estamos para glorificar o teu nome, para exaltar o único nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É que nós oramos nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora foi. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Amém? E nós vamos começar louvando o Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Aleluia. Alegra teu coração que o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, amém? E Ele está aqui nessa noite, aleluia. Às vezes a gente está que nem aquele coxo, há 38 anos
esperando ter a oportunidade de entrar no tanque para ser curado. E aí quando ele chega diante de Jesus, ele fala, mas Senhor, e ele se lamenta, e ele não entende que ele está na frente do Mestre, daquele que tem todo o poder e autoridade para salvar, para curar, para libertar. Aleluia. Que nessa noite a gente possa entender que esse mesmo Jesus poderoso, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que muda a história, está aqui nesse lugar. Não perde a oportunidade, meu irmão, de adorar, de clamar, de buscar, de adorar o Senhor. Estás aqui, eu sinto sua presença. Nos permita sentir tua presença nessa noite, Jesus. Manifestando teus milagres, adoro a ti. Diga pro Senhor, adoro a ti. O que que ele é? Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, aleluia. Deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração.
Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele não muda, Ele é fiel e Ele tem milagre para as nossas vidas, amém? Somos nós que muitas vezes nos achegamos ao Senhor com pouca fé. Quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, eu fui acometida de uma enfermidade que os médicos nunca descobriram o que era. Eu perdi o fôlego totalmente, parecia que alguém estava me sufocando e eu não conseguia respirar. Eu tinha 8 anos de idade. O médico não soube dar diagnóstico, não soube dar tratamento, só mandou eu tomar água. Pois eu fui para casa. Eu era pequena, mas eu já tinha fé. E eu me lembro que depois de passar por muitas crises de falta de ar, eu vi um pastor orando num programa. Eu falei, quer saber, é hoje que Jesus vai me curar. E naquele momento, eu orei com muita fé, eu orei com todo o meu coração. E eu vomitei uma coisa que eu não sei dizer para vocês o que era. Mas eu sei dizer uma coisa, a partir daquele momento eu nunca mais tive aquilo. Meu irmão, não perde a oportunidade de clamar ao Senhor, de levantar a tua voz e de fazer a tua causa conhecida diante de Deus. Porque aquele que clama a Deus, Ele não rejeita a tua oração, Ele não rejeita o teu louvor. Então, em nome de Jesus, quebrando o teu coração nessa noite na presença de Deus, Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Aleluia. Oferecer. Aleluia. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Sozinho, o Senhor está com você nesse barco. Entenda isso. Que estás logo ali na proa do meu barco. Ah, eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã você vem. Porque tu estás comigo. Só porque estás comigo eu
nós cantamos que eu posso clamar, e ao meu clamor, o Mestre, Ele vem me ajudar. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós vamos fazer algo profético aqui essa noite. Pastor Samuel, desce aqui junto com o pastor Sadal, por favor. Esses homens de Deus, eu vou pedir. Nós vamos, pode acender só do altar aqui, por favor, Nelson, isso. Você que tem uma necessidade, você que tem uma causa, você que precisa do toque do Senhor nessa noite. O que nós vamos fazer? Como nós não podemos nos aglomerar, nós vamos fazer algo organizado, mas isso em função daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se está alguém entre vós contente, cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros e façam oração ungindo com óleo, e a oração da fé o salvará e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, porque muito pode por sua súplica a oração do justo. Então nós vamos fazer assim. Você que tem uma causa, você que precisa, começar dos bancos da frente. Assim que os irmãos vierem, os pastores vão ungir a testa e vocês retornam para o lugar, e depois nós vamos orar. Então você que tem uma causa, você que tem uma necessidade, você que precisa de um toque do Senhor, nós vamos fazer isso. Você vai sair do seu lugar, você vai ser ungido com óleo, conforme diz a palavra. Aqui não é nenhum ritual, aqui não é um mantra, não é nada além daquilo que a Bíblia ensina. Então nós vamos fazer isso. Agora, para evitar aglomeração, para que todos venham à frente, então a gente vai fazer desse jeito, tá entendido? Então assim que os primeiros saírem dos primeiros lugares e estiverem retornando, aí já sai o segundo, depois o terceiro, assim consequentemente. Mas vamos fazer organizadamente para não fazer filha. Sai o primeiro, a hora que o primeiro voltar para o lugar, sai o segundo. A hora que o segundo voltar para o lugar, sai o terceiro, e assim sucessivamente, em nome de Jesus. Amém? Então você que tem uma causa, você que precisa de um toque, você que necessita, e crê nisso que nós cantamos agora, posso clamar, Mestre, vem me ajudar, em nome de Jesus. Vamos fazer assim, pode sair do seu lugar, as primeiras filas, isso, assim que retornar, a segunda, e sucessivamente, em nome de Jesus Cristo. Você vai receber o toque, vai receber o óleo. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agora buscamos a Tua presença, meu Pai. Em oração, fizemos aquilo que a Tua palavra nos ordena, aquilo que a Tua palavra nos manda. Ungir
o enfermo, ungir aquele que está necessitado, Senhor. Mas agora nós oramos, agora buscamos a Tua paz, invocamos a Tua presença, invocamos, ó Deus, para que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, realizar prodígios, sinais e maravilhas no nosso meio. Senhor, o povo que veio buscar aqui o óleo da unção, o povo que foi ungido, Senhor, o povo que recebeu, ó Deus, o toque do Senhor, essa noite, Deus, vai invadindo os corações, vai tocando, vai curando, vai restaurando, vai fazendo algo extraordinário, Pai, porque nós oramos como igreja, nós oramos, Senhor, porque cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor pode ordenar a bênção, Senhor, e vidas serem restauradas, vidas serem curadas, Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e aquele que crê diz amém. Você for aplaudir, aplauda Jesus. Amém. Agora você pode se assentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Amém. O único nome que está de todo nome, o único nome que deve ser adorado é o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de pedir para que as crianças pudessem já se locomover para a classinha. Amém? Eu senti a falta de muitos irmãos na nossa reunião de sexta-feira, os irmãos, os homens, os abençoados. Nós tivemos, eu sei que alguns não puderam, me avisaram, pastor, eu tenho trabalho, pastor, eu estou em viagem, pastor, foi difícil. Mas foi bênção de Deus. Deus trouxe uma palavra ao coração, ao nosso coração, que falou muito forte, muito, mas muito forte com cada um de nós. Nós que fazemos parte da família, nós que somos família, fomos ministrados pelo Senhor. Então foi bênção de Deus. Isso, as crianças podem ir, isso enquanto eles vão se movimentando. Quero orar com você. Quero pedir a Deus, 8 horas, nós temos um tempo gostoso para a ministração da palavra. Deixa eu ver, teve algum aniversariante aqui essa semana? Teve algum aniversariante? Teve o pastor Samuel. O pastor Samuel fez aniversário essa semana. Eu não posso deixar de orar por ele. Eita, coisa, ei, maravilha. No dia 10 o pastor completou mais um aniversário. Que além de um homem de Deus, além de um amigo, é alguém apaixonado por almas, pessoa dedicada na obra do Senhor. Então a gente quer honrar a sua vida. O presente eu já dei, podia dar agora, mas já está lá na mão. Vamos orar por este querido. Você pode estender a sua mão direita em direção a ele. Pai de amor, Deus de bondade, é no nome de Jesus Cristo que nós rogamos as mais ricas e preciosas bênçãos sobre a vida do teu servo, que nesta semana completou mais um aniversário. Pai, que todos os anos da vida dele sejam na sua presença, te servindo, te amando e podendo, ó Deus, testemunhar dos milagres e dos feitos do Senhor sobre ele e toda a sua casa. Nós oramos agradecidos e abençoamos a vida do pastor Samuel em nome de Cristo Jesus. Amém.
Uma salva de palmas para o Senhor. Parabéns. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu tô com o meu coração tão apertado. Há duas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas antes então de trazer aquilo que Deus quer, vamos orar. Vamos pedir para que Deus fale conosco e eu apenas seja um instrumento para trazer algo do alto para o teu coração, para trazer algo que venha abençoar a tua vida e que possa servir para direcionamento, possa servir para que você trilhe os caminhos do Senhor. E em trilhar os caminhos do Senhor, conforme diz o Salmo 1, tudo, presta atenção no que eu vou te falar, tudo, eu vou repetir pela terceira vez, tudo que você fizer será bem sucedido. Quem crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Amém, amém. Oremos então. Pai Santo, Pai bendito, no nome de Jesus Cristo estamos diante da Tua palavra. E Deus, não quero falar daquilo que eu tenho no meu coração, mas sim daquilo que Tu colocasses no meu coração, para que o Teu povo seja abençoado, para que a Tua igreja, ó Deus, cresça no conhecimento do Senhor, e que possamos, Senhor, esta noite sair daqui com toda certeza direcionado por tudo que o Senhor tem a dizer para nós. Pai Santo, Pai bendito, assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos. Nós vamos ler 3 livros dos evangelhos: Marcos, João e Lucas. Mas começando por Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14. Quem achou pode dar glória a Deus. Quem não achou ainda, eu aguardo por um instante. E se porventura você está sem Bíblia e precisa de uma Bíblia, nós temos alguns exemplares que podemos emprestar para você acompanhar a sua leitura. Se você tem no seu iPhone ou smartphone a Bíblia, abra somente a Bíblia do seu smartphone ou do seu iPhone, mas a Bíblia, não outra coisa que não seja a Bíblia. Amém? Diz assim, a partir do verso 14 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele os saudaram. E perguntou aos escribas o que discutir com eles. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai secando. E disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Até aqui. Agora pula comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, por favor. Logo na frente, logo depois de Marcos, nós encontramos Lucas no capítulo 8 e o verso
onde todos nós conhecemos essa passagem, que diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Aí pula no mesmo capítulo 8, no verso 49, diz assim: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão Pedro e a Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe pela mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Agora o Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, um pouquinho mais para frente, o próximo Evangelho, depois de Lucas. João 4, nós vamos ler do 43 em diante. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viam todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Aleluia, glória a Deus. Interessante que nós lemos aqui 3 situações, 3 passagens diferentes uma das outras, 3 passagens que estavam envolvidas em todas elas os filhos. Os filhos. O primeiro foi o filho de uma pessoa, não diz quem era esse homem, mas esse filho, desde a sua infância, ele era acometido de um espírito imundo, que o deixava mudo e o deixava surdo, e quando o atacava, o levava próximo da morte. E o pai deste menino roga aos discípulos de Jesus que o ajudasse. Os discípulos não tiveram fé suficiente para que ocorresse uma libertação, a cura sobre aquele menino. Aí Jesus vem e Jesus realiza um grande milagre na vida daquela criança. A segunda passagem que nós lemos foi de Jairo, um dos principais da sinagoga. Um dos principais da sinagoga, para a gente ter um pouco do entendimento o que representa este homem, esse Jairo. Era alguém que tinha um título, era alguém que no meio religioso tinha autoridade, era alguém que governava e comandava todo o aparato religioso, alguém de destaque, alguém muito, mas muito importante, mas que passou um problema também com a sua filha, na sua casa, e ele, com toda a sua religiosidade, não pôde
interferir em nada, não pôde executar nada, por mais religioso que ele fosse, pelo mais alto cargo que ele ocupava, ele não pôde fazer nada por sua filha. E no último caso aqui que nós lemos, um oficial do rei. O oficial do rei era, depois do rei, o que mandava em tudo. O rei dava ordem e todas as coisas lhe eram submetidas. E o oficial era aquele que comandava. O oficial era aquele que também tinha poder para dar ordens. Era o oficial que dizia: olha, prende aquele, solta aquele, faz isso ou faz aquilo. E ele tinha essa autoridade. Mas com toda essa autoridade também ele tinha um problema na sua casa, um problema com seu filho, segundo aquilo que nós lemos. E é interessante que essas três pessoas muitas vezes têm a ver com você e comigo. Essas três pessoas têm muito a ver, porque aqueles que fazem parte da família sabem o quanto é doído, o quanto é para nós fora do controle quando alguém que nós amamos, e principalmente, lógico, os nossos filhos, estão acometidos de toda sorte de mal. O quanto isso nos perturba, o quanto isso nos tira do prumo, o quanto isso acaba minando, acaba nos desorientando, acaba nos deixando sem saber o que fazer. E é interessante que esses três homens, eles recorreram à pessoa certa. Esses três homens, ao saber da fama de Jesus, ao conhecer o poder de Jesus, eles fizeram aquilo que nós devemos fazer: ir atrás de Jesus, clamar a Jesus. Agora, olha que interessante. Vocês acham que há algum problema para o Senhor realizar a cura que Ele realizou na vida desses filhos? Dos filhos desses três homens? Nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade. Por quê? Porque Jesus tem todo o poder, porque Jesus, Ele é Deus, e Jesus, Ele ordenando, todas as coisas são submetidas à sua palavra. Agora, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que Jesus, Ele trabalhou na vida de cada um dos pais. Jesus trabalhou na vida de cada um daqueles que foram buscar a sua pessoa, a sua presença. E isso é algo para nós pensarmos. Isso é algo para nós termos o entendimento. Por quê? Porque muitas vezes, se aquilo que nós vamos detectar aqui estiver acontecendo na nossa vida, isso é impedimento para o agir de Deus. Isso é impedimento porque Jesus realizar um milagre é a coisa mais fácil, mas muitas vezes, e isso aqui eu sempre afirmo, o milagre é didático. O milagre não acontece por acaso. O milagre acontece para que haja um aprendizado, para que haja um ensinamento. E nessas três passagens houve um ensinamento, houve uma orientação, houve uma instrução. E há muitas coisas que acontecem conosco que nós precisamos disso. Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos aprender. Todos nós, se eu for pedir aqui para que você levante a sua mão, você que está necessitado de um milagre, você que busca um milagre, todos nós vamos levantar as nossas mãos. Eu preciso de um milagre. Agora, o milagre, ele não vem sem nos trazer um ensinamento. E a primeira coisa aqui que eu aprendo, a primeira coisa que nesses três textos, começando pelo Evangelho de Marcos, que eu vejo, é a declaração do Pai. O Pai, ele diz para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. É interessante que ele recorreu à pessoa certa, ele foi buscar a pessoa certa, mas ali ele abre o coração dele dizendo assim: olha, eu não tenho fé suficiente para isso. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não tenho fé. E muitas vezes, meu irmão, nós frequentamos a igreja, muitas vezes nós estamos diante do Senhor, mas nós demonstramos a incredulidade. A gente não crê o suficiente para aquilo que nós necessitamos colocar diante de Deus, para que Deus responda. Sabe por quê? Porque a gente às vezes acomoda. Se não acontecer, tá bom, vamos continuar a vida.
Se assim o pai não declarasse a sua falta de fé, talvez o menino estivesse até hoje sendo acometido pelo demônio. Então o que eu quero trazer para você aqui, em primeiro lugar, meu irmão, nós precisamos demonstrar verdadeiramente a nossa fé ao Senhor. Quando nós lemos na Bíblia, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, portanto todos aqueles que se aproximam de Deus têm que ter fé que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é isso. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que clamar, e o meu clamor tem que alcançar o coração de Deus, a ponto dele ver em mim fé suficiente para que o problema que eu estiver enfrentando, pela fé que eu demonstrar no meu Deus, Ele responda positivamente, segundo a minha necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas vezes que nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque a gente fala semelhante a um papagaio, fala sem sentido nenhum, fala sem ter fé nenhuma, fala sem crer que Deus pode realizar o milagre, porque a gente pede e muitas vezes esquece daquilo que pediu, porque às vezes a gente pede e se não veio, a gente passa a duvidar porque não veio. Esse homem vivia essa angústia dentro da sua casa. Imagina, se coloque no lugar desse homem, um filho que ele era mudo, surdo, e ele era acometido por um espírito maligno que tentava matá-lo. Imagina o sufoco daquele pai. Imagina, e aí esse homem chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, eu não tenho fé suficiente. Senhor, eu não tenho fé suficiente. Essa foi a chave para o milagre na vida daquela criança, através da declaração do pai. E às vezes nós precisamos assumir essa posição nossa, viu gente? Às vezes falta fé no nosso ser, em crer que Deus é capaz e Deus é poderoso de fazer coisas grandes a nosso respeito. Você está necessitando de um milagre? Agora eu pergunto: você tem buscado o seu milagre? Você tem crido no seu milagre? Você tem ali se prostrado na presença do Senhor e chorado aos pés do Senhor e declarado aos pés do Senhor: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade? Essa foi a chave. Esse foi o modo em que Jesus, ao olhar por este homem, Jesus libera uma palavra de ordem, e diz a Bíblia que imediatamente aquele espírito deixou o filho desse pai desesperado. Ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Às vezes acontecimentos na vida dos nossos filhos, eles se dão em função das brechas que nós damos. Ah, pastor, praga nenhuma chegará à minha tenda. É verdade, mas dá brecha para você ver em quem ele vai atacar. Dá brecha para você ver. Eu já acompanhei casos, gente, já acompanhei casos de famílias que constantemente, qualquer posicionamento dos pais, os filhos eram cometidos por espíritos imundos. Eu me recordo uma vez que eu acompanhei uma família, eu já devo ter contado aqui na igreja, que a criança de 4 meses, eu fui pôr as minhas mãos para orar por ela, ela tirou a minha mão dela, e muitas outras coisas que a gente sabe. Então deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão: não dá brecha não, não dá brecha, sabe por quê? Porque senão teus filhos vão sofrer, até eles chegarem à fase do entendimento, até eles entregarem a vida deles para Jesus. É você quem é o tutor, é você quem é o protetor, é você que não deve permitir oportunidade nenhuma para que o inimigo sobrevenha sobre os seus filhos. Aqui a gente não sabe, a Bíblia não diz, mas a incredulidade do pai, a falta de fé do pai, pode ter sido a brecha para que o diabo tomasse conta do filho dele e fizesse tudo o que fez.
Então hoje, em nome de Jesus, meu irmão, saia daqui crente, crendo no poder de Jesus Cristo, crendo que somente Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Não é o local, não é o líder, não é ninguém que você vai depositar a sua fé deve ser depositada somente em Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem declarou: ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo a sinceridade do coração, ele libera um milagre sobre a vida do filho. A segunda passagem que nós lemos fala no capítulo 4 de João, fala do filho de um oficial do rei. Esse homem aqui, ele era poderoso. Esse homem aqui mandava e desmandava. Esse homem aqui tinha em si algo que muitas vezes precisa ser quebrado em nós, para que o milagre seja liberado na nossa filha, nos nossos filhos, na nossa família. E aqui o que precisou ser quebrado na vida desse homem foi o orgulho, foi a prepotência, foi a altivez e a arrogância. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, isso aqui também é para mim. Muitas vezes aquilo que nós achamos de nós mesmos, a nossa autossuficiência, é impedimento para o agir de Deus. No diálogo aqui a gente vê que Jesus quebrou o orgulho dele, porque ele chega e diz assim: olha, se você não vê sinal, você não vai crer. Aí ele disse: desce antes que meu filho morra. Olha só que homem arrogante. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, e ele chega mandando Jesus: ó, desce antes que ele morra. Jesus simplesmente disse: pode ir, porque quem manda aqui sou eu. Jesus não foi com ele não, porque se Jesus tivesse ido, esse homem poderia estar falando até o dia de hoje: ah, eu mandei Jesus ir, eu tinha autoridade, e a minha autoridade fez com que ele fosse lá e meu filho fosse salvo. Não! Quem tem autoridade, quem tem a última palavra, sempre vai ser Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o seu nome. Jesus precisou quebrar o orgulho desse homem. E deixa eu dizer uma coisa muito particular aqui para você, meu irmão. Tem coisas que o Senhor quer quebrar em nós. Tem coisas que Jesus precisa quebrar em nós, e uma das coisas é orgulho. Não é o nome da tua família, não é a tua conta bancária, não é a tua posição diante dos subalternos, não é nada disso que vai fazer com que Deus venha agir. Esse homem chegou e diz assim: olha, o meu filho está doente, vai em casa. Jesus: escuta, você não vê sinal, você não vai crer. Desce antes que ele morra. O que Jesus faz? Vai você, porque o teu filho vive. Entre outras palavras, Jesus estava dizendo para esse homem aqui: ó, presta atenção uma coisa. Por mais que você tenha a sua hierarquia, o seu cargo, o seu comando, o seu poder, maior do que o teu poder é o meu, maior do que a tua inteligência é a minha, maior de tudo que aquilo que você possa se achar poderoso, eu sou. E aí o resultado, esse homem vai. E eu creio que esse homem vai, e aqui eu vou falar bem, não é chulo, mas você entende. Ele foi com o rabinho enfiado no meio das pernas. Ele foi pianinho. Ele foi diante da sua pose, diante da sua pompa, foi pensando o seguinte: esse homem tem poder. Eu posso ter o poder de ser um oficial do rei, mas esse tem o poder do Rei dos Reis, porque Ele o é. Louvado seja o nome dEle. E tem muita coisa na tua e na minha vida, na nossa vida, que Deus precisa quebrar. Deus precisa quebrar.
Tem pessoas que não se submetem ao senhorio do Senhor. Tem pessoas que não se submetem à palavra de ordem que é dada pelos profetas do Senhor. Meu irmão, ouça aquilo que os profetas estão falando. Há hierarquia no reino de Deus, há hierarquia que Deus colocou entre os homens. Se Deus tem colocado aqui 3 pastores, tem me colocado como pastor titular dessa igreja, é porque assim Deus o quis. E aquilo que a gente tem falado, a gente não fala do que nós achamos, a gente fala daquilo que a Bíblia diz. Então a gente precisa tomar cuidado. Esses dias fui orientar uma família diante de uma decisão a ser tomada, e eu fui muito claro em dizer para eles: olha, eu não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Primeiro, não tome conselho com ímpios. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Está para tomar uma decisão na vida, não vai perguntar, não vai tomar conselho para quem não crê em Deus. Há muitos crentes errando. Por quê? Porque ao invés de se aconselhar com homens de Deus, com pessoas que têm experiência com Deus, vai perguntar para todo mundo, menos para aqueles que têm vida com Deus. E aí acaba se estrumbichando a vida, porque não ouvem a palavra do pastor. Esse homem precisava quebrar esse orgulho. E Jesus quebrou o orgulho desse homem. Jesus quebrou o orgulho desse homem. Quando ele diz assim, ó, vai. Ele disse, vai Jesus. Jesus disse para ele, vai você. Porque uma palavra de ordem já foi liberada. E diz a Bíblia que quando ele está chegando na sua casa, ele recebe a notícia, o seu filho vive. E aí no verso 52, perguntou-lhe pois, o que horas ele se achava melhor? E disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus disse, o teu filho vive. A voz de comando é dele. A voz de ordem é dele. E em último lugar, no Evangelho de Lucas, existe um pai aqui que era totalmente religioso. E se há uma coisa que precisa ser quebrada na nossa vida, é a religiosidade. A religiosidade. Jairo era um homem principal da sinagoga. E muitas vezes nós fazemos diante de Deus um paralelo, porque eu faço isso, porque eu sou assim, porque eu sirvo, porque eu toco, porque eu canto, porque eu tenho o meu cargo religioso. Deus vai me atender da maneira e da forma que eu creio. O que tocou o coração de Deus foi uma atitude desse pai aqui, o Jairo. Diz a Bíblia, no capítulo 8, que ele se prostra, verso 41. E eis que chegando um varão de nome Jairo, que era o principal da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus. O que isso significa? Que toda religiosidade, que todo conhecimento que ele tinha, todo pseudo poder que poderia existir no seu cargo eclesiástico, ao se prostrar diante de Jesus, ele declarava: olha, o Senhor é tudo e eu não sou nada. O Senhor pode tudo e eu não posso nada. Vem aqui comigo, meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Não terceiriza a sua fé não, viu? Não terceiriza a sua fé não. Creia em Jesus Cristo. Se prostre diante de Jesus Cristo e entenda que só Jesus Cristo tem o poder. Sabe por que eu estou dizendo não terceirizar a fé? Porque às vezes é mais fácil, quando eu estou com um problema, pastor, ora por mim.
pastor, vá lá na minha casa. Ô irmão, você não pode fazer isso por mim. Ô diácono, você não pode fazer isso por mim. Ô grupo de intercessão, vocês não podem tomar a minha causa. E quando se quebra a religiosidade, meu irmão, a gente se depara com o problema, mas também com aquele que pode nos ajudar diante do nosso problema. Com toda certeza, tudo aquilo que fazia parte da religiosidade, Jairo havia feito. Se tinha que fazer qualquer vale do sal lá na sinagoga, ele já teria feito. Se tivesse que passar pela porta, ele já teria passado. Se tivesse que fazer lá uma semana, não, 12 dias de oração para 12 meses de bênção, ele já teria feito. Essas coisas que a gente vê por aí como solução, isso tudo não passa de religiosidade, os mantras, as mandigas gospel que existe por aí, faça isso, meu irmão, faz uma figa, unge a máscara, agora que está todo mundo de máscara, vamos fazer a máscara ungida, a máscara abençoada, vamos fazer isso, que isso vai resolver, isso é tudo balela. A posição de Jairo aqui, era alguém que tinha credibilidade, era alguém aqui, e era príncipe da sinagoga, era um homem lá que coordenava todas as coisas. Então tinha o ritual, tinha as coisas, ele fazia tudo. Mas esse homem teve um problema na sua casa. E esse homem, quando teve um problema na sua casa, tudo quanto foi tipo de diga, ele sabia que não ia dar certo. Porque só dá certo quando a gente se prostra diante dos pés de Jesus Cristo. Só Ele tem poder. Às vezes eu fico pego em algumas situações, quando a gente chega para mim e fala: pastor, eu estou precisando, ora por mim. Eu falo: meu Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu não sei, eu não tenho poder, Senhor. Então, antes de começar a orar pela pessoa que pede, mas vem de imediato da minha mente: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque essa pessoa está depositando em mim a sua confiança e a sua fé que eu posso fazer alguma coisa. E antes de orar com a pessoa, isso aqui passa assim, ó, raio de segundo na cabeça: misericórdia, quem sou eu? Quem sou eu? Porque eu sei o Deus que eu tenho crido, só Ele pode fazer, só Ele tem poder para fazer. E Jairo aqui está ensinando isso para nós, que a nossa religiosidade, aquilo que a gente muitas vezes aprende, faz isso, faz aquilo, é desse jeito, daquele outro, é isso, assim, assim, assado, não vale nada, porque é só Jesus Cristo que tem poder, é só Jesus Cristo que pode realizar o milagre. E Jairo, ao prostrar-se diante dele, mesmo em face até das notícias ruins que chegaram, Jesus, continuando no poder, disse para Jairo, quando ele recebe a notícia: não incomoda mais o mestre, que a tua filha morreu. E a menina tinha morrido, sim. Aí vem a palavra daquele que tem todo o poder, dizendo para Jairo: não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Esses três pais viveram na pele um problema que muitas vezes você e eu, nós passamos, que é a dor de um filho, que é o problema com o filho. Ah, meu Deus, dói mais do que na gente, não é? Para quem aqui é pai ou mãe, não é? Quando um filho está cometido por qualquer mal, não dói mais na gente, sim ou não? E como? Para quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Quando um filho é cometido de qualquer mal que seja, aquilo dói na gente. E muitas vezes o causador da dor do nosso filho somos nós, como eu disse no início, pelas brechas que damos. Mas muitas vezes são por essas três situações que foram detectadas hoje. O
orgulho, a falta de fé e a religiosidade. Isso é impedimento, meu irmão. Isso é impedimento para o agir de Deus nas nossas vidas. E hoje eu creio no poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor quer quebrar isso em nós, e nós venhamos a viver uma vida de total dependência, total crença somente na pessoa de Jesus Cristo. Porque por mais que você tenha frequentado igreja evangélica, por mais que você se declare cristão, por mais que você se declare crente, eu sou crente, e tem uns que falam com orgulho, né? Eu sou crente há uns 37 anos. Aí tem aqueles que falam assim: eu nasci no berço evangélico. Eu nunca vi, olha, já faz um bocado de tempo que eu sirvo a Deus, mas eu nunca vi ninguém parir dentro da igreja, nunca vi. Mas tem gente que afirma isso: eu nasci no berço evangélico. Tem gente que fala. Você já viu isso? O irmão Nelson é um pouco rodado. Já viu isso? Alguém parir na igreja? Alguém? Deixa eu pegar mais. O pastor Samuel, o pastor já é rodado também. Já viu? Não. Apesar de alguns falar assim que eu nasci no berço evangélico, eu nunca vi. Nasceu na maternidade, pode ser que tenha trazido para cá para ser apresentado, mas nascer não nasceu. Mas tem uns que afirmam com tanto orgulho, como se isso lhe desse uma credencial para ser alguém especial diante de Deus. Porque tem umas pessoas que falam com tanto orgulho, eu sirvo a Deus há 375 anos. Eu fui batizado em 1720. Outros ainda falam assim: eu fui contemporâneo de Moisés. Quando ele abriu o Mar Vermelho, eu estava junto. Tem uns que estão mais ou menos assim, de tanto que se gabam, de tanto que se orgulham meu irmão, isso é religiosidade. Isso é religiosidade. O Senhor quer quebrar isso da tua vida. É a sua posição, o seu cargo. Meu Deus, olha, eu vou falar para vocês. Dentro da nossa denominação tem a hierarquia. Nunca usei do título, porque eu não mando e não tenho poder no título que me foi concedido. O único poder que tem, e toda a força do mal se submete, é no nome de Jesus Cristo. Eu sou apóstolo, e pelo meu apostolado eu digo ser curado. O diabo vai dar risada. Que vai ser curado é no nome de Jesus Cristo, não no meu título. É como o oficial do rei que tinha o título: vai lá na minha casa, desce comigo lá. Entre outras palavras, eu posso contextualizar sem ser herege. Jesus, olhando para ele, pensava assim: quem que esse camarada imagina que ele é? Quem que esse camarada, quem que ele imagina que está falando? Talvez ele não tenha noção de quem. Lógico que Jesus era humilde. Eu aqui, é minha cabeça pensando, porque se sou eu no lugar de Jesus, coisa ia passar na minha cabeça. Eu ia falar assim: jogou aonde, cara? Quem você pensa que é? Porque é oficialzinho, porque tem umas medalhinhas, umas decorações aí na sua farda. Você pensa que você manda? Não é Jesus que quer fazer isso, porque Jesus é humilde. Nós já somos meio que casca grossa, né? Mas se eu sou Jesus nessa hora, eu ia falar para esse camarada: tá pensando que você é quem, rapaz? Aí Jesus fala para ele: vai você. Não falou assim, eu estou falando, por favor, não confunda as coisas, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Para quebrar o orgulho daquele camarada, daquele oficial que era o comandante de tudo. Vai, porque eu não vou. Vai, porque basta uma palavra minha e o teu filho vai ser curado. E foi exatamente o que aconteceu. Então o orgulho, a religiosidade e a falta de fé precisa ser quebrada na nossa vida, para
para que nós vivamos uma vida de comunhão com Deus a tal ponto que milagre, o extraordinário de Deus vai nos acompanhar a cada dia, a cada necessidade, em nome de Jesus. Então hoje, talvez você esteja passando por uma situação dessas, e Deus precisa quebrar isso, Deus precisa tirar isso da sua vida. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. De repente é falta de fé, a incredulidade, alguma coisa aconteceu e você não tem crido mais. Hoje Deus pode fazer com que a fé volte, uma fé que mova montanhas na sua vida. Talvez hoje o que seja necessário para você é quebrar esse orgulho. Você se achar alguém mais privilegiado, mais perto de Deus, precisa quebrar isso, gente. E em terceiro lugar, a religiosidade, que eu vejo que é um dos perigos maiores que a gente vive. A gente se acostuma com as coisas de Deus, a gente se acostuma, mas Deus hoje quer tratar conosco, e eu quero orar por você. Aonde você está, feche seus olhos, curva sua fronte, por favor, por favor. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós vimos aqui filhos de pessoas que estavam acometidos de males. Um era um demônio, o outro era uma enfermidade que poderia levar à morte, e o outro a morte assolou. E diante dessa situação, o Senhor se depara com os pais desesperados, com um pai que declara que não tinha fé, um pai que era orgulhoso, um pai que era religioso. E o Senhor aqui ensina que o orgulho, que a religiosidade e a falta de fé é impedimento para que o milagre aconteça. O pai do primeiro menino creu e o milagre foi realizado. O pai do segundo menino obedeceu a ordem. Não foi a sua palavra a ordem, mas a de Jesus a ordem, e o seu filho fora curado. E o pai da menina, que era religioso, que era um dos principais da sinagoga, ele creu somente naquele que tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Esses três homens, através de entenderem aquilo que era necessário ocorrer, esses três homens receberam o benefício na cura dos seus filhos. Eu não sei o que cada um aqui tem passado, eu não sei se porventura aqui alguns estão tendo lutas em casa com os filhos, eu não sei, mas eu sei que a tua palavra, ela é poderosa para mudar em nós alguns comportamentos que vão fazer com que tudo em nossa casa possa melhorar, seja os nossos filhos ou até mesmo relacionamentos. Então essa noite, Senhor, a minha oração é para que seja quebrado em nós toda a incredulidade, seja quebrado em nós todo orgulho, todo conhecimento, toda altivez, que seja quebrado em nós toda religiosidade. Não é o nosso tempo de igreja, não é o nosso tempo de batismo, não é o nosso cargo eclesiástico, não é nada disso que vai fazer com que o Senhor mova céus e terra sobre nós, mas o que vai acontecer é a palavra que o Senhor
ordenar em nosso favor. Pai, toma os teus filhos nas tuas mãos, e que hoje, Senhor, haja uma mudança, uma transformação naquilo que se deve posicionar-se, naquilo que deve se crer e naquilo que deve ser arrancado de nós. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Nós precisamos tomar a palavra de Deus como orientação para as nossas vidas. Eu preciso tomar esta palavra, falou ao meu coração, eu preciso colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. Porque muitas vezes a incredulidade nos domina. Muitas vezes o orgulho nos domina. Muitas vezes a religiosidade nos domina. E eu falo com muita propriedade de religiosidade, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz e acha porque fez que a gente tem direito de receber os benefícios de Deus. Vou dar um exemplo. Porque vim no culto, Deus tem que me abençoar. Porque eu estive presente na reunião, Deus tem que me abençoar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Jairo tinha toda essa pompa, tinha todo esse currículo sobre si. Ele era o principal. Se tem alguém aqui que seja importante, Jairo era mais importante, que ele era o principal. Tem alguém de destaque? Tem, mas ele era mais do que esse alguém. Mas toda essa pompa dele não foi suficiente para curar a filha dele, quanto mais ressuscitar. Mas para aquele que tem todo o poder, ele não só foi para a casa de Jairo, mas ressuscitou a filha de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só temos que crer em Jesus Cristo, depender de Jesus Cristo. Amém? Antes de nós encerrarmos, nós vamos adorar ao Senhor. Deixa-me ver se hoje nós temos alguém que nos visita pela primeira vez. Temos algum visitante hoje pela primeira vez? Todos são de casa. Todos já são de casa, todos já vieram mais do que uma vez. Então, eu vou lançar o desafio para você. Convida alguém para vir domingo que vem. Convida alguém. Se hoje não veio visitante. Tá vendo? O Natan trouxe o avô hoje. Mas você não é a primeira vez. Você já é de casa. O vô veio porque o neto pediu. Olha só que benção. Mas é um prazer recebê-lo, viu, Harold? Você já é de casa, você é um amigo, você é uma pessoa querida, como toda a sua família, todos os seus familiares. A gente já tem história aqui em Bauru, né, Sil? A gente já tem história. Jerry agora começa a fazer parte já, né? Dia 23 aí tem um mistério, né? É 23 agora, desse mês? 24 desse mês. Aí, quantos anos? Vai fazer 2 anos. 2 anos. 2 anos que eu casei esses amados aqui, olha só. Pastor Sadal, fiquei sabendo que vai fazer bodas de ouro. Olha que bênção. O quê? Prata e ouro tem diferença? Para mim era tudo igual. Bodas de prata, bodas de ouro, tudo igual. Não é de ouro, pastor? Porque tem diferença no período? Tem. Tá bom. O ouro é o dobro da prata. Então tá bom. Pastor Sadal vai fazer 25 anos de casado. Que benção. Amém, gente? Como eu estava dizendo, toma essa palavra para o teu coração. Pratica essa palavra. Se prostre aos pés do Senhor Jesus. Dependa somente do Senhor Jesus Cristo. Ele que pode fazer. Ele nos deu uma lição através da vida desses 4 pais, 4 homens que sofriam pela causa dos seus filhos. Sofriam. Os filhos obtiveram a bênção e os pais a lição. Amém?
Muito bem. Então você que já tomou a tua oferta, o teu dízimo, vocês que já são de casa, que já fazem parte daqui, desejo do meu coração que a bênção te acompanhe. Desejo do meu coração que a fé seja algo real na tua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este período, obrigado pela palavra. Abençoa agora as ofertas, os dízimos, que tenham, todo aquele que irá ofertar, todo aquele que irá devolver o dízimo, tenha fé suficiente para crer que o Senhor dará semente, que o Senhor multiplicará a semente, que o Senhor repreenderá o devorador, e que as bênçãos do Senhor irão acompanhar a todos. Assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Você, o Nelson ali chamando, isso, a partir do louvor, você vai sair do seu lugar, trazer a sua oferta, o seu dízimo, e depois estarei impetrando a bênção, em nome de Jesus Cristo. Viver o melhor dele na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude não ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna possível, Deus começa a agir. Ele abre sempre a porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Nós cremos em nome de Jesus, amém? O impossível do Senhor vai acontecer nessa noite. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso
nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desejo do meu coração e as minhas orações é para que cada um de vocês tenha uma semana abençoada, na dependência, na total dependência de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoá-los de tal forma que haja uma transformação, como foi a transformação que Jesus fez da água para o vinho na vida de cada um de vocês. Estenda assim sua mão, que o amor maravilhoso do nosso Deus, do nosso Pai, que a graça, a maravilhosa graça da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo, a residência do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Aquele que crê diz amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor esteja convosco.